Vamos lá, gente, vamos falar do experimento de Stern-Gerlach, né? E para isso a gente tem que entender os efeitos que aparecem quando o elétron está imerso em um campo magnético, tá? O que acontece é o seguinte: qualquer partícula carregada, isso falando classicamente, tá? Qualquer partícula carregada com carga elétrica, né, que ainda está girando, ou seja, spinning, girando ao redor de si mesma, forma um dipolo magnético. Isto é um dipolo magnético, uma partícula carregada girando em torno do seu eixo. O momento de dipolo magnético é uma grandeza que aparece e é proporcional ao seu momento angular, tá? Então o momento de dipolo é gama S. Gama é uma constante chamada de fator giromagnético, tá? Isso aqui é a teoria do eletromagnetismo de dipolos magnéticos. Agora, quando esse dipolo magnético sente um campo magnético aplicado, ele sofre um torque, que é dado pelo momento, produto vetorial com o campo, né? Que faz com que o momento angular de spin se alinhe à direção do campo, como uma agulha de uma bússola, né? Que se alinha ao campo magnético da Terra. A energia associada a este torque é dada por esta expressão. Aqui eu estou escrevendo a energia como o hamiltoniano, né? Menos μ escalar B, né? Quando você substitui o μ por gama S, né, vai ficar menos gama SB ou menos gama BS. A ordem aqui não importa, é um produto escalar, né? E aqui eu já estou quantizando, reparem, né? Eu estou colocando o chapeuzinho nas grandezas que são os operadores, né? O operador hamiltoniano, a energia gera o operador hamiltoniano, e aqui o momento angular de spin S vira o operador momento angular de spin S chapéu, né? Então este daqui é o operador hamiltoniano deste problema. Veja aí que interessante. Vamos então supor que o nosso campo magnético seja uniforme, constante, né, apontando na direção Z. É um certo B0 constante na direção Z. E aqui está a expressão para o cálculo do hamiltoniano, da energia, operador hamiltoniano, menos gama B, S. Reparem, né, B é B0K. B0K escalar S. K escalar S é o SZ, é a projeção de S na direção Z, né? Assim que a gente calcula projeções de vetores nas direções x, y, z. Multiplica escalarmente pelo versor daquela direção. Então, direção z, o versor k, eu tenho k escalar s, me dá o sz. Bom, mas sz, na representação matricial, é h cortado sobre 2, vezes a matriz de Pauli sigma z, como vocês vão ter calculado por este exercício aqui. Espero que vocês façam e entreguem em breve, né? Então, sz é isso daqui, ou é h cortado sobre 2 vezes esta matriz de Pauli, sigma z. Reparem então que nesta conta para o hamiltoniano eu tenho uma representação matricial para o hamiltoniano, né? E o hamiltoniano é proporcional a sz, é uma constante, vezes sz. Portanto, como eles são proporcionais entre si, eles comutam e compartilham autoestados. Operadores que comutam compartilham autoestados. Então, os autoestados de sz são os mesmos do hamiltoniano. Agora, quais são os autoestados de sz? São os estados spin para cima e spin para baixo, né? Sz, a gente viu lá no começo desta sequência de vídeos, então vamos voltar ali. Sz tem, vamos devagar. Sz tem estados ms h cortado, né? Com ms indo de menos s até mais s. Para spin meio, são esses dois estados possíveis, né? Spin para cima e spin para baixo. Em analogia matricial, seriam os estados 1, 0, 0, 1. Então, vamos voltar aqui no slide onde a gente estava. Portanto, né, os autoestados são spin para cima e spin para baixo. São os estados de sz ou do hamiltoniano. Né? E qual é o alto valor? O alto valor de sz ou é mais h cortado sobre 2 ou menos h cortado sobre 2. Portanto, para a energia, que é proporcional a isso, é menos gama B0, h cortado sobre 2, para o estado para cima, e menos gama B0 sobre 2h cortado, ou seja, mais gama B0 h cortado sobre 2. Né? Essa daqui seria a energia do estado spin para baixo. A menor dessas duas energias é a energia do spin para cima, né? Que é a mesma direção do campo magnético, né? Da direção Z. Né? Essa daqui seria um momento angular de spin, h cortado sobre 2 na direção Z. Tem uma energia negativa, e na direção antiparalela ao campo magnético tem uma energia positiva, ou seja, maior. Né? Então está tudo funcionando como esperado. Né? A energia é menor quando o momento de dipolo é paralelo, né? Mesma direção e sentido do campo.
né? É como a agulha da bússola, ela tende a se orientar com o campo, né? Então, se o spin está em uma direção que não é para cima ou para baixo, ele tenderia a se orientar com o campo magnético, tá bom? E teria esta energia aqui, né? Tudo bem? Vamos fazer mais uma conta, que é a solução geral da equação de Schrödinger. Tá? A equação de Schrödinger, como a gente sabe, é o hamiltoniano aplicado à função, é IH cortado derivada da função com o tempo. Aqui eu estou usando Chi ao invés de Psi para diferenciar estados de spin de estados usuais que dependem da posição e do tempo. Né? A solução geral desta equação, a gente sabe, porque a gente sabe os autoestados, são os autoestados para cima e para baixo. Então a solução geral é uma combinação linear. Ó. É um A vezes um A e um B, que são constantes de combinação linear, né? Que multiplicam o primeiro estado e o segundo estado. Então A vezes o primeiro estado mais B vezes o segundo estado. O primeiro estado é o spin para cima, vezes a parte que depende do tempo, por separação de variáveis, né? Onde aparece a energia do estado T sobre H cortado vezes menos I. E a mesma coisa para o outro estado, é o estado spin para baixo, vezes a exponencial temporal, onde aparece a energia para baixo. Quando a gente substitui tudo isso e usa a notação vetorial, né, ou matricial, melhor dizendo, a notação matricial para os estados para cima e para baixo, né, que estão aqui, ó. Estado para cima é o 1, 0, estado para baixo é o 0, 1. Quando a gente usa essas expressões, a gente descobre isto daqui, né? Além disso, eu substituo os valores da energia que estão aqui, menos gama B0 sobre 2 mais gama B0 sobre 2. Tudo bem? As constantes A e B você pode extrair da condição inicial. Quando o tempo é 0, põe tempo igual a 0 aqui, a exponencial vira 1, as duas, né? Eu tenho que o estado inicial é AB. E eu posso normalizar, né? O módulo ao quadrado de A mais o módulo ao quadrado de B é igual a 1. Esta equação aqui é sugestiva para eu chamar o A de o cosseno de um ângulo e o B seno de ângulo, do mesmo ângulo, né? Porque o cosseno ao quadrado de um ângulo mais o seno ao quadrado do mesmo ângulo tem que dar 1, tá? Então, eu estou usando essa ideia aqui para escrever o A e o B como seno e cossenos de um único ângulo alfa, tá? Sobre 2 nesse caso, né? E eu vou falar daqui a pouco o que significa esse alfa. Tá? Por enquanto é só uma maneira de escrever, tá? Para mostrar que eu não tenho duas constantes arbitrárias independentes, eu tenho só uma, né? Porque a soma das duas é igual a 1. Então eu posso escrever o A como cosseno de alfa sobre 2, B seno de alfa sobre 2. O porquê de escrever sobre 2 aqui vai ficar claro no próximo slide, tá? E com isso, né, eu escrevo a solução geral que está aqui, trocando A e B pelos cossenos e senos de alfa sobre 2. Estão aqui. Este é o meu estado genérico. Tá? Solução do problema de spin meio em campo magnético, né? Deste problema aqui, né? De uma partícula de spin meio num campo magnético constante, tá? Bom, o que acontece então nessa situação é isso daqui. Eu quero calcular o valor esperado de Sx, tá? Como eu calculo valores esperados em notação matricial, eu não falei, mas é assim, ó. Tá? É o estado conjugado transposto, operador, estado. Tá? É o sanduíche, percebe que é o sanduíche? O valor esperado é sempre o sanduíche, né? Mas em notação matricial é assim que a gente calcula. Tá? Pega o seu estado, que é esse daqui, né? Que está aqui, acha a conjugada transposta, tá? Deem uma olhada lá no outro slide aqui, ó. Que é cosseno E a mais I, seno E a menos I. Conjugado transposto disso é cosseno E a menos I, seno E a mais I. Era uma matriz coluna, virou uma matriz linha. Depois vem o operador SZ, tá? Que faltou H cortado sobre 2 aqui. Mais um erro nesse slide. Caramba, tá cheio de erro, né? H cortado sobre 2 vezes essa matriz, vezes o seu estado, que está aqui, é o mesmo que está aqui. Né? Fazendo todas essas contas, multiplicação de 3 matrizes e simplificando, a gente obtém o Sx esperado como este bicho aqui. Depende de um cosseno de gama B0t e o seno de alfa. Tá? O motivo de eu ter escolhido alfa sobre 2 no último slide é esse, para que aqui apareça só o seno de alfa e não alfa, 2 alfa. Né? De modo semelhante, você pode calcular o valor esperado de Sy e de Sz, que vai te fornecer essas duas expressões.
Depois você calcula o valor esperado de S ao quadrado, somando o quadrado desses três números. Vai te dar h cortado sobre 2 ao quadrado. Tá? Ou seja, né, o valor esperado do módulo de S é h cortado sobre 2. Além disso, né, olhando essas equações para Sx esperado, Sy esperado e Sz esperado, você vai ver que S esperado tem que ser um vetor de módulo h cortado sobre 2, formando um ângulo alfa constante com o eixo Z, tá? Que é a direção do campo magnético aplicado. Tá? E ele fica ali precessionando. Pode ser em qualquer direção, desde que esse ângulo alfa seja sempre o mesmo. Tá? A frequência de precessão aqui é chamada frequência de Larmor. Precessão é rotação em torno de um eixo. Tá? Então é precessão com frequência dada por gama B0, que é o que aparece aqui neste seno ou neste cosseno. Frequência angular gama B0, frequência de Larmor, que é o sujeito que descobriu isso na mecânica clássica, aliás, tá? Porque a gente está falando aqui de valores esperados. E lembrando do teorema de Ehrenfest, tá escrito o nome errado do sujeito aqui. Caramba, mais um errinho. O teorema de Ehrenfest, né, diz que valores esperados obedecem leis clássicas. Tá? Isso daqui nada mais é do que o efeito giroscópico, que eu acho que infelizmente vocês não viram em física clássica, mecânica clássica. Mas é isso, é um peão ou um giroscópio que tem momento angular de spin, ele acaba precessionando em torno de um eixo Z devido à ação da força peso, no caso de um giroscópio. Né? E aqui é devido ao seu próprio spin. Tá bom? Vamos fazer mais uma conta, que é o seguinte. A gente viu que a energia associada ao torque, né, do dipolo magnético é dada por esta expressão aqui. A energia é dada na forma do hamiltoniano. Né? Se o campo é heterogêneo, né, ou seja, ele varia de ponto a ponto, o dipolo sente uma força que é dada por menos o gradiente do potencial, ou seja, menos o gradiente da energia. Esta é uma equação da física clássica. Né? Substituindo isso aqui, a gente descobre que a força é a constante gama, gradiente de B escalar S. Tá? Se o B é constante, esse gradiente vai dar zero. Né? Se o B é heterogêneo, ou seja, ele não é uniforme, aí sim vai aparecer uma força. E essa força serve, ou pode ser usada, para você separar partículas com diferentes spins, diferentes orientações de spin, ou diferentes ms. Vamos ver como, né? Vamos pensar então neste campo aqui como exemplo. É um campo que tem uma componente na direção x e outra na direção z. A componente na direção z tem um forte campo B0, tá? Um B0 é um número bem grande aqui, um campo magnético forte. E aí tem um campo variando, né, com z e com x, né, com uma constante alfa aqui, que é um número pequeno, para criar um pequeno desvio da homogeneidade. Né? Se alfa fosse zero, o campo seria constante. E daí não teria força agindo. A introdução desse alfa aqui serve para você fazer com que este campo obedeça uma das leis de Maxwell, que é a lei de Gauss do magnetismo, que diz que o divergente do campo magnético tem que ser zero no vácuo. Tá? Então, se você calcula o divergente deste campo, você vai ver que vai dar zero mesmo. Então, vamos calcular a força. A força que age numa partícula de spin S é assim, gama, né, está aqui, vezes o gradiente de B escalar S. B é este nosso campo aqui aplicado, S é SX, SY e SZ. Este S aqui deveria ser um S maiúsculo, tá? Mais um errinho. Fazendo a conta deste produto escalar, você vai obter isso daqui. E aí calcula o gradiente, lembrando que o gradiente é derivado em relação a x na direção x, etc, y, etc, z. Né? Você vai obter esta força, que simplificando nos dá isso daqui. A força devido ao spin em um campo não uniforme, campo magnético não uniforme, é isto daqui. Tem uma componente em x e uma componente em z. A componente em z é gama alfa SZ, que está aqui, ó, gama alfa SZ. Tá? E aí a gente vai finalmente para o experimento de Stern-Gerlach, que é a aplicação desta força. Né? Então está aqui o experimento. Ó. O Stern-Gerlach criaram um campo magnético com uma bobina ali, um ímã, né? E jogaram partículas para cá, nessa direção, passando pelo campo magnético. O campo magnético tem essa cara aqui, eles conseguiram fazer um campo com esta cara. Tá? O que faz com que as partículas sintam forças na direção Z, né? Nessa direção aqui. Se o SZ é positivo, a força é positiva, puxa para cima a partícula. Né? Se o SZ é negativo, puxa a partícula para baixo.
Tá bom? Spin em mecânica clássica, como a gente já viu, é rotação, né? Então, quando a gente fala em partícula com spin positivo em mecânica clássica, significa rotação no sentido anti-horário. Spin negativo é rotação no sentido horário. É só isso em mecânica clássica, tá? Então, partículas que você joga aqui, que estejam girando no sentido anti-horário, vão ser desviadas para cima, porque tem spin para cima. Partículas girando no sentido horário vão ser desviadas para baixo, porque tem spin para baixo. Ou spin com rotação horária, né? Classicamente, né, você esperaria esta distribuição. O que você está medindo essa linha azul mede é o que você esperaria encontrar quando você joga um monte de partículas aqui. Tá? São bolinhas que você está lançando aqui. Bolinhas, né, carregadas. Joga aqui. Algumas vão ter spin alto, outras vão ter spin baixo, mas a maioria não vai ter quase nenhum spin, não vão estar girando. Então a maioria vai bater neste anteparo sem sentir nenhum desvio, porque elas não têm spin. Algumas têm spin muito alto, mas poucas, né? E algumas têm spin muito baixo, tem poucas. Então a distribuição seria mais ou menos essa gaussiana. Mas o que o Stern e Gerlach viram foi uma distribuição bimodal, que aponta para o fato de que as partículas que eles jogaram para cá tem ou spin para cima ou spin para baixo. Não tem outra opção, né? A dispersão nos dados é simplesmente um efeito do experimento, né? Das incertezas do experimento. Você tem dois spins, spin para cima ou spin para baixo. Então as partículas ou estão girando, se fossem clássicas, né? Estariam girando no sentido horário ou anti-horário. Ou tem spin para cima e spin para baixo quanticamente. A gente não sabe o que é esse spin, mas ela tem para cima ou para baixo. Certo? Spin up ou spin down. O que os dois aqui, o Otto Stern e o Walter Gerlach, fizeram não foi jogar elétrons, porque elétrons são muito leves, né? E força igual a ma, se a massa é pequena, a força é muito pequena, você não vai ver desvio na prática, né? Você não vai conseguir medir. Eles usaram átomos de prata que são muito mais pesados que um elétron, obviamente, né? Eles têm 47 elétrons e muitos prótons e nêutrons no núcleo, então são bem pesadões. Mas dos 47 elétrons, 46 estão com spin se cancelando, né? Metade está com spin para cima, metade spin para baixo. No total, a soma dá um spin zero. E sobra um dos 47, né? Que é o que vai dar o spin total desemparelhado de um átomo de prata. Tá? Então você consegue reproduzir o que você veria para elétrons, tá? Com partículas mais pesadas, de forma a ampliar o efeito do desvio causado por essa força. Tudo bem? Então este aqui é o famoso experimento de Stern e Gerlach, que demonstrou a existência de partículas com spin para cima e spin para baixo. Tudo bem? Apesar da física clássica não conseguir explicar isso, né? Como a gente vê pela curva azul aqui, né? Ou é para cima ou para baixo, para partículas de spin meio, não tem outra opção, tá? No caso de partículas de spin S qualquer, diferente de meio, né? O feixe se dividiria em 2S mais 1 correntes separadas, porque spin S gera valores de ms de menos S até mais S, no total 2S mais 1 possíveis valores de ms, né? Então você veria aqui 2S mais 1 picos, tá? Quando S igual a meio, né? 2 vezes meio dá 1, mais 1, 2. 2 picos. 2 valores possíveis de ms. Menos meio ou mais meio. Tá bom, gente? Esse aí, então, é o experimento de Stern e Gerlach. Eu não vou pedir exercícios sobre esse assunto para vocês. Fica mais como curiosidade e informação para física, que vocês vão usar posteriormente em física do estado sólido, né? E em espintrônica, e em óptica, e assim por diante, em várias disciplinas da física, né? É importante saber sobre o spin. E nanotecnologia também. Tá legal, gente? Era isso, então. Para esse vídeo está bom. Até a próxima. Valeu!